Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras. Como estão todos e todas? Saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento por meio de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, com 2 A's, Sabedoria Arcana. Além de nossas outras mídias no Instagram, YouTube, site e também no Twitter. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, com os nossos ouvintes, que estão sempre retornando para a gente com várias, sempre opiniões, sugestões de gravações, né, dando sempre um retorno positivo para a gente. E, inclusive, o tema de hoje é um tema que é aí um pouco decorrente de algumas sugestões que foram dadas para a gente, por nossos ouvintes, e que é um tema muito importante. Para isso, hoje eu estou fazendo aqui a abertura, porque eu vou colocar o nosso querido irmão participante aqui da Sabedoria Arcana, que está sempre conosco, que é um membro aqui do projeto, que é o nosso querido irmão Pablo Bispo dos Santos. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Olá, tudo bem. Melhor agora que estamos aqui conversando sobre tema que é bacana, que mais uma vez podemos contribuir para esse projeto que é o Sabedoria Arcana. Prontíssimo aí para essa rodada, que é mais um episódio desse podcast, muito bem sucedido, por sinal. Obrigado, Pablo. A nossa proposta é essa mesmo, de levar conhecimento, trocar ideias com as pessoas. Como a gente sempre fala, a gente não esgota os assuntos, a gente apresenta, damos sugestões. E hoje, mais uma vez, são as runas. Vou fazer uma pequena introdução, que eu achei interessante, pelo fato de, algum tempo atrás, eu ter começado a jogar e ter estudado, como eu conversei com você, e eu sei que você é um estudioso muito mais profundo, e por isso que eu quis trazer você para falar dessa temática aqui, João. Tá certo, tá certo, sem problema. É interessante que hoje em dia, já há algum tempo, há vários anos, a gente tem trabalhos internacionais com papers mesmo, com artigos, na área das runas. Existem pensadores, existe uma revista, um journal chamado Futark, né, que depois você pode falar para a gente, né, o Futark, né, o alfabeto único. E existe um grupo na Federal da Paraíba, trabalhando com pesquisa em runas, na Federal do Amapá, aqui no Brasil, também trabalhando com as runas. Até achei um artigo interessante, a gente vai indicar uns livros no final, mas achei até um artigo do Renan Marques Birro, que é da Federal do Amapá, ele era doutorando, e que fez um trabalho sobre as runas. E aí eu já vou fazer uma pergunta para você, fazendo uma apresentação do que é, segundo ele pesquisou, em relação a uma enciclopédia da temática na Alemanha, na Inglaterra, sobre a palavra runa. E como ele apresenta no artigo, né, o Renan, mistério, sabedoria secreta, né, quase sabedoria arcana. Existe uma ligação com o saxão antigo runa, que quer dizer conselho, discussão, e giruni, segredo.
Há também uma ligação com uma palavra do alto alemão antigo, Runon, que quer dizer sussurrar. Né? Sim. E fora dessa esfera germânica, parece que essa palavra adquire no finlandês um sentido que corresponde a canção mágica ou encantamento. A Finlândia, que é um dos principais países onde se pesquisa toda a tradição viking, rúnica e etc. Fazendo só um parênteses aqui, antes de passar a palavra, só os ouvintes não confundirem os vikings, as runas, do que a gente está falando hoje, com o druidismo, com os celtas. Sim, verdade. De vez em quando acontece, se você até quiser depois também fazer uma alocução sobre isso, claro, mas claro. São propostas diferentes, né? São propostas que eu digo assim, historicamente são povos diferentes. As runas não foram criadas pelos celtas, né? Sim, verdade. E apesar de hoje termos ordens ou tradições neodruídicas e tal, que às vezes misturam várias coisas, dentre elas fazem a mistura com as runas. Então, isso. Fazendo essa introdução, queria te passar a palavra, eu já falei demais aqui, você que tem que falar, sobre o que são as runas, o que são elas e de onde elas vêm, nesse alfabeto aí, Futhark. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero, dentro disso que você coloca, trazer uma posição que é a posição de alguém que está pensando as runas como, ao mesmo tempo, algo concreto, e aí essa parte concreta é o alfabeto Futhark, nós vemos, né? E, ao mesmo tempo, como fruto de um desenvolvimento cultural e simbólico que é de vários povos ao mesmo tempo. Portanto, eu diria a você que a palavra ela tem todas essas acepções que você mencionou, e eu diria mais algumas que nós não conseguimos resgatar historicamente. Eu poderia dizer que a origem indo-europeia é uma hipótese bastante plausível. Bastante plausível. Daquela civilização que se convencionou chamar por alguns historiadores estudiosos de civilização ariana, né, dos filhos de Árias, né, que teriam migrado do extremo norte do mundo até a outras regiões do centro da Europa, regiões fronteiriças, aonde vivem no Oriente Médio ainda os povos semitas, e até mesmo para o Oriente. Sim, eu parto desse princípio. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós chegamos a ter o alfabeto, Futhark, e aí nós temos contato com ele a partir do século XVIII, já havia estudos sobre resquícios dessas civilizações, mas esse alfabeto ele foi difundido principalmente pelas viagens realizadas pelos vikings, tá? Que utilizavam alguns, nem todos. Vamos lembrar que nós estamos falando aí de uma época século IX, século X e até antes um pouco, em que ser alfabetizado, e você que é historiador pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira, ser alfabetizado era algo para muito, muito pouca gente. Geralmente a nobreza, não importa em que forma tivesse, ou os altos sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso que nós viemos a conhecer é uma síntese comum a vários povos distintos que utilizavam o alfabeto. Porém, quem é que se utilizava desse alfabeto geralmente? Os altos sacerdotes. E aí, quando falamos de altos sacerdotes, nós temos que pensar que estamos falando também de povos politeístas. E sendo povos politeístas, nós vamos ter diferentes usos para as mesmas runas, porque teríamos vários sacerdotes, diferentes divindades e até panteões diferentes, porém muito parecidos. A tradição dos fiordes, especialmente da Finlândia, que é a mais conhecida,
ela foi o que deu origem ao que a gente hoje conhece mais comumente como mitologia nórdica, e foi extremamente popularizada. Acho interessante até trazer isso, que uma das pessoas que mais, duas pessoas que popularizaram bastante a mitologia nórdica foram o John Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, e, e também o Stan Lee, que foi o criador da Marvel Comics, com os personagens vindos aí com Thor e outros, né? Popularizou, e evidentemente não com a visão histórica, filosófica, etc., mas popularizou para os dias de hoje. Isso motivou até um certo interesse. Mas então, fechando esse raciocínio, não é possível para nós hoje, com o conhecimento histórico que detemos, fixar no tempo e no espaço o primeiro momento e como foi utilizado pela primeira vez o alfabeto rúnico. Mas nós sabemos que vários povos utilizavam e de maneiras bastante diferentes. Um aspecto que é interessante, eu costumo contestar bastante quando alguém diz isso, né? Por exemplo, quando você olha aqui no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea, tem-se a impressão de haver inscrições lá na Pedra da Gávea. E algumas pessoas dizem que ali existem runas. Ah, eu discordo disso. Né? E aí vou dizer o porquê que eu discordo. Porque, ah, primeiro, que não era comum para esses povos que viajavam, supondo que os vikings tivessem estado aqui no Rio e tivessem subido a Pedra da Gávea, fazer runas daquele tamanho, né, com mais de 1 metro cada um. Não era comum. Segundo, para entalhar aquilo numa rocha sólida no século XII, seria uma tarefa difícil. Terceiro, isso geralmente era trabalho dos sacerdotes e não dos comerciantes, dos guerreiros, dos viajantes. Então, eu descarto um pouco essa hipótese da Pedra da Gávea ter escritas rúnicas ali. Por outro lado, nós vamos ver ao longo de muitos registros históricos, muitos artigos, muitas escavações, etc., registros de vários tipos de uso das runas, desde um uso que era, vamos dizer assim, de controle e registro, e aí nós tínhamos um alfabeto que, ao mesmo tempo, ele é fonético, mas ele é também ideográfico. Eu vou dar um exemplo de uma runa. A runa é chamada Urus, com Z, né? Termina com Z, Urus. Urus é auroch, que se refere àqueles bois gigantes, né? É um tipo de gado que cresce no norte da Europa. Lembra, assim, se pensar, lembra um bisão, mas é menos peludo. Tá? Quando você usava aquela runa, o alto sacerdote, que era também um conselheiro dos regentes de cada clã, ele poderia estar indicando que, sim, você está se referindo ao gado, mas você também poderia se referir a um indivíduo forte, muito forte, forte como um touro, como a gente diz hoje. Poderia se referir à força vital, à força da terra. Então, vejamos que as runas, assim como em outro momento, eu já até pontuei isso, né, num livro que saiu aqui pela Sabedoria Arcana, que foi lá nos Oráculos Caldeus, assim como aconteceu com os sumérios e depois assírios e acadianos na Mesopotâmia, esses povos nórdicos, eles não possuíam uma coisa que para nós é mais ou menos consolidada, que é a separação entre religião e Estado. Então, muitas vezes a prática mágica era uma prática de Estado, uma prática de organização. Portanto, eu fecho esse longo raciocínio dizendo o seguinte: de imediato, nós podemos dizer que as runas têm esse triplo aspecto. Um aspecto mais, diria, político-administrativo, que servia para os registros daquelas comunidades. Tem um aspecto ideográfico, porque assim como no hebraico, assim como naquele alfabeto do egípcio, etc.,
a letra está associada a ideias e tudo mais, e um aspecto mágico, e diria, de certo modo, esotérico, que era conhecido pelos altos sacerdotes e pelos praticantes dos cultos das divindades. É mais ou menos por aí. Eu estou vendo essa genética, diria assim, das runas. Entendi, Paulo. São quantas runas que se usava para escrever? E, no caso, Sim. já aproveitando uma pergunta, uma outra, né, pergunta, Certo. elas sempre foram usadas para cultos divinatórios e tinham runas diferentes dessas que a gente conhece, entre os Ok. povos nórdicos. Muitas. Assim, nós conhecemos, no que se convencionou chamar, né, do Futark, né, como é mais conhecido, 24 runas, tá? Inclusive runas que derivam de basicamente 6 variações desses ideogramas, né, em combinações de 4 variações cada uma. Então, nós teríamos um alfabeto que, teoricamente, teria 24, entre aspas, letras, né? 24 caracteres. Porém, há muitas variações dentro disso. Eu vou dar exemplo de uma variação que, inclusive, foi usada nos anos 60. Estamos falando do movimento da contracultura. Tá? A runa Algis, ou Algis, se nós formos falar como o pessoal lá dos fiordes, Algis, que é uma runa que lembra um ramo triplo virado para cima, que é uma runa de proteção associada a Baldur, o Balder, como nós chamamos, né? Tem gente que fala que é a runa de Odin. Aí depende da tradição. Né? Na tradição lá dos fiordes, é uma runa de Baldur, né? Que era um deus da coragem, deus da. Não chegava a ser um deus da guerra, mas era o deus da coragem. Né? É uma runa de proteção. Porém, uma variação que aconteceu nos tempos modernos foi usar essa runa invertida. E aí nós temos o famoso símbolo do paz e amor, né, que é a runa Algis invertida. E quem propôs isso pela primeira vez, muito dificilmente, não sabia que estava propondo a utilização de um amuleto com um significado totalmente contrário ao da runa, não só pela inversão do seu sentido, ah, no sentido do seu significado, mas também pela inversão do símbolo. Esse mesmo símbolo, eu já vi, e eu mesmo já tive a oportunidade de confeccionar um pantáculo, mesmo que simples, ele, quando colocado em 8 direções distintas, ele significa um símbolo de proteção circular, ou seja, proteção em qualquer direção que o sujeito siga. É como se dissesse assim: tenhas proteção em todos os teus caminhos. Só aí, com um dos ideogramas, eu falei de 3 variações que eu conheço. Quando ele é colocado, e aí nós estamos analisando o aspecto gráfico e até mesmo o aspecto do significante, só aí nós já não temos mais 24. Nós já temos mais runas. Portanto, eu diria que com base nesses 24 que eram utilizados comumente daqueles muitos povos, que não era um povo só, né? Isso é uma tradição que vai pegar desde. E aí é importante, já respondendo à confusão que acontece com os celtas, né? Vai pegar desde o pessoal da Dinamarca, Suécia, onde hoje é Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e mais alguns países nórdicos, até uma parte de onde hoje é o Reino Unido, na Irlanda do Norte, mais precisamente, que foi invadida pelos dinamarqueses. Foi invadida pelos dinamarqueses ou daneses, né, como eles chamavam. E ao ser invadida, ela ficou mais ou menos 120, 130 anos sob domínio desse povo. E claramente houve ali elementos de troca cultural. Mas dizer que as runas são célticas ou que tem a ver com o druidismo, não. São coisas absolutamente diferentes. Até pelo tipo de, não só a religião, mas de prática que se estabelecia. Diria muito mais que o druidismo
possuía um aspecto de ligação com a terra mesmo, com a terra, né, de ter a terra como sagrada e etc., enquanto que esses povos eram nômades e desenvolviam práticas mágicas muito mais individualistas e individualizadas. Então tem uma diferença aí que é bom deixar claro, porque a galera que está chegando hoje, né, e principalmente o pessoal mais jovem, às vezes não diferencia bem as coisas. Então é importante marcar que a escrita rúnica não é, de forma alguma, algo que tenha surgido dos druidas. Houve um momento em que, inclusive, aconteceram guerras entre os celtas e, e esses povos que invadiam a Terra. Porque, lembrando que os vikings, apesar de desenvolverem a agricultura, esses povos nórdicos tinham também uma prática nômade muito forte, eram dados a navegações e eram dados a invasões. Só para termos uma ideia, grande parte dos que vieram a derrubar o então poderosíssimo Império Romano era composto por esses povos. Claro que havia mais, mas não podemos esquecer que esses compunham e compõem muito fortemente os povos que vieram depois de derrubar o próprio Império Romano. Então, tem esse aspecto aí para a gente refletir, né? Sim, até eu ia mencionar isso mesmo. As invasões bárbaras, né? E justamente nesse período aí, no primeiro milênio, lá pelo século IV, V, justamente ajudam a expandir esse antigo futarque, né? Esse antigo alfabeto, sim, que, como você mesmo já descreveu, tem diferenças em relação a essas runas que a gente conhece hoje, né? Que chama de moderno, né? Alfabeto, sim, moderno futarque. E essa diferenciação com os celtas aí que a gente está marcando é importante. E só lembrando uma coisa histórica, né? Dois pontos históricos aí interessantes que você levantou. Realmente essa questão, inclusive, dos reis, né, se consultarem com os xamãs, com seus líderes religiosos, até os europeus faziam isso, né? Os astrólogos, por exemplo, os alquimistas, os hermetistas, vários reis fizeram isso, inclusive seguindo essa tradição, até a Segunda Guerra Mundial, né, quando o próprio Churchill tinha vários ocultistas trabalhando para ele. E talvez uma das mais famosas utilizações das runas como a gente conhece atualmente tenha sido justamente na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, idealizando junto com Himmler a SS, utiliza, né, a SS, que é uma abreviatura lá da Tropa de Proteção, né, da Schutzstaffel alemã, sim, pega duas runas, que a gente chama de SS, na verdade são duas Sikhs ou Sueu, depende de como, como se pronunciaria. O Himmler, que era um ocultista, um estudioso dessas tradições, ele faz uma tropa da mão esquerda e trabalha ali com essa tropa de proteção ao que seria o Terceiro Reich, e usa duas runas como o símbolo das SS. Então não eram, na verdade, dois S's latinos, né, vamos dizer assim, eram duas runas. E todo o exército alemão, vários grupos, infantarias do exército alemão, usavam runas como símbolos daquelas divisões do exército. A infantaria, a cavalaria, sabe? Vários usavam runas diferentes, não a Suelu, ou a Sikh, já usada pelo Hitler, né? E a gente vê filmes de época também, dos anos 30 e até antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, festividades, inclusive das SS, né, que a SS era uma ordem, né? Era uma ordem, como se fosse uma igreja interna dentro de uma grande religião que era o nazismo. O nazismo era uma religião de Estado. E nessas festividades da SS, que incluíam batismos, casamentos, etc., vê-se enfeites de runas espalhadas pelo salão onde estavam acontecendo as festividades. Várias runas diferentes. Sim. E também nos desfiles que aconteciam em Berlim, várias pessoas desfilavam imitando cavaleiros nórdicos ou cavaleiros medievais, né, como da época lá das cruzadas,
dos cavaleiros teutônicos alemães carregando runas. Então, isso aí todo mundo pode encontrar na internet, aí no YouTube ou no Sim. canal do Richter. É. Então, só para Para marcar, ilustrar, só como claro. curiosidade. Não, e é interessante você mencionar isso, porque a runa escolhida, a runa Soelu, ela possui dois significados, né? Bom, um primeiro, que a gente vai pensar mais ideográfico, ela marca primeiro um símbolo de luz, mas é um raio, né? Então, é como aqueles clarões nas florestas, né? Que apareciam, mas você sabia que tinha um raio ali, né? Então, era um símbolo de luz e, ao mesmo tempo, um símbolo de destruição. Era uma runa associada a um aspecto de Thor, que era o aspecto da velocidade do relâmpago. Não à toa que as Blitzkrieg, ou seja, né, os ataques rápidos e surpresa, os ataques furtivos, eram planejados pela SS. Né? E a SS possuir essas duas runas não é por acaso, realmente, porque havia um aspecto de reforço do que estava sendo colocado ali, até em termos mágicos. Porque se formos pensar, e aí já entrando nesse aspecto mágico, né, das runas, existem duas runas associadas a Thor diretamente. Né? Uma que é a desse aspecto que eu acabei de mencionar, e uma outra que, traduzindo, se a gente fosse fazer uma tradução literal de ideograma, nós chamaríamos de um gisquinho, que é Surissas. Né? Porém, ela é uma runa associada ao trovão. Né? A gente traduz como espinho, mas não é trovão, porque era como eles definiam aquele som agudo que chega a doer, é como um espinho nos ouvidos. Né? É uma runa diferente. As duas são associadas a Thor, mas a primeira ela é associada à velocidade, à iluminação, etc., e também à destruição, e a segunda é o prenúncio da desgraça. Né? É o prenúncio da desgraça. Porque o trovão, para esses povos antigos, era algo assustador e geralmente ele prenunciava isso mesmo, né? Que alguma coisa estava acontecendo ali na tempestade. Então, esse uso ideográfico estava muito associado à prática mágica dos antigos sacerdotes. Os nazistas recuperaram, devido ao Himmler e um grupo forte de ocultistas que estava com eles trabalhando naquilo que a gente chama de caminho da mão esquerda, né? Eles recuperaram uma parte dessa tradição e colocaram a serviço das forças nazistas, como essas cerimônias que você menciona e outras, eram maneiras de, entre muitas aspas, carregar de poder as runas e, ao mesmo tempo, direcionar essa energia para as finalidades que eles possuíam. Né? Então, é interessante esse aspecto. Verdade, verdade. Deixa eu aproveitar que você está falando disso. Então vamos entrar na questão do uso, né, Ok. das runas. São dois aspectos interessantes que eu acho que, de uma certa maneira, você começou já a tocar. São os aspectos divinatórios, né, que a gente, quem já estudou aí runas, vai encontrar, de vez em quando, mensagens, ou menções, na verdade, a caminhos, como o caminho de Odin, Heimdall. E, além dos divinatórios, queria que você falasse também dos aspectos da magia prática, da utilização. A gente já começou a falar, de uma certa maneira, né? Claro. Até que os antigos, não tão antigos assim, como os nazistas já fizeram. Sim. Né? E dentro desse aspecto da magia prática, estendendo um pouco, essa questão mesmo, né, de como você vai entalhar a runa, como você vai fazer essa inscrição, a evocação dos efeitos ligados a essas runas, etc. Porque tem gente que também sai desenhando, às vezes, símbolos mágicos por aí. Existe um grupo que gosta de trabalhar com sigilos e acaba misturando alfabetos mágicos, né? Como você já mencionou hoje, né? Sejam letras egípcias, hebraicas, gregas, rúnicas e tal. E não sabe, às vezes, como está usando e por que está usando. Como a gente está falando aqui das runas, vamos tentar, então, falar um pouquinho desses aspectos divinatórios e da magia prática. Bom, primeiro, quando a gente vai falar dos aspectos divinatórios, foi necessário, num dado momento, por isso que eu estou dizendo que esse alfabeto que nós temos hoje, a gente está vendo uma versão
atualizada. Lá nos primórdios é possível que houvesse mais variações ainda. Eram vários povos seguindo uma tradição mais ou menos não unificada, mas ela possuía comunicações, digamos assim, né? Ok. Então, dentro dos aspectos divinatórios, normalmente, os antigos faziam o quê? Eles entalhavam as suas runas. Geralmente, esse entalhe de runas era feito ou em pedra, ou em madeira, ou em ossos de animais. Tá? Havia três possibilidades para isso. Esse entalhe ele era feito sempre, ou via de regra, utilizando uma técnica que muito depois que o Ocidente começa a usar, que os povos modernos começam a usar, que era a gravura em fogo. No caso da pedra, escavava-se a pedra e você, com carvão, preenchia o que seria o ideograma da runa. Geralmente pedras de cor clara era o que se fazia. Com ossos de animais, se entalhava e queimava, né? E preenchia com carvão. O mesmo com a madeira, você usava justamente o que hoje não havia pirógrafo na época, né? Então você tinha um entalhe, alguém com fogo vinha e queimava na madeira. Essa é a primeira coisa. A consagração normalmente era feita com sangue. Tá? Geralmente fazia-se uma oferenda sacrificial de animais, via de regra, não excluindo a possibilidade de, ao estar em guerra, prisioneiros de guerra ou inimigos capturados serem sacrificados e o sangue ser utilizado como elemento de consagração das runas dos altos sacerdotes. É claro que isso para nós hoje é extremamente chocante. Isso para nós é chocante. Mas temos de lembrar que estamos ainda em uma sociedade que não havia conhecido a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Né? A ideia de direitos humanos ainda não havia chegado até eles. Né? Então, era muito natural que, ao ser derrotado, ser vencido em guerra, pudesse se utilizar, inclusive, o sangue dos inimigos para essa consagração. Essas consagrações em sangue, eu não vou entrar nem muito em detalhes, né, até porque existem ainda sociedades que perpetuam isso, e nosso objetivo aqui não é ferir ou atingir os sigilos, né, de quem faz, mas geralmente eram feitas as consagrações em sangue, quando não era utilizado o sangue do próprio sacerdote para criar uma vinculação mágica com as runas, antes de ser usado de forma divinatória. Isso é um aspecto. Após essa consagração em sangue, havia 4 consagrações periódicas que iam se repetindo a partir das estações do ano. Então, a cada estação consagrava-se as runas a um determinado elemento com rituais próprios, né? Para o fogo, para a terra, para a água, para o ar e para divindades correspondentes a esses elementos, divindades que tivessem ligações. Então, era basicamente isso, sem entrar em muitas minúcias. Dentro disso, existe, e aí sim, eu vou ter que entrar num ponto específico, tentando ser o mais genérico possível, mas ainda assim entrando num ponto específico, que é o que se convencionou chamar de 2 caminhos, que eram o caminho de Odin e o caminho de Heimdall, ambos dotados, de acordo com a mitologia, que de certo modo era também uma teologia nórdica, ambos dotados do poder da clarividência. Então, quando o sacerdote fazia uma determinada consagração e um determinado ritual com o seu olho direito, dizia-se que ele seguiu o caminho de Odin e que ele consagrou-se a observar questões que não têm a ver com os deuses, mas têm a ver com assuntos do cotidiano. Que Odin já era o rei dos deuses. Então, para ele, tudo era visto como, no máximo, no mesmo patamar. Então, questões como
teremos colheita abundante esse ano, teremos filhos, eu irei me casar, venceremos os inimigos e coisas da vida dele, nós tínhamos os sacerdotes que trilhavam o caminho de Odin, que, como sabemos, ele, até na mitologia nórdica isso fica claro, para obter o conhecimento total sobre os 9 mundos, ele sacrifica um dos seus olhos aos pés do poço de Wyrm. E aí lhe é dada essa água do poço para que ele bebesse e ele pudesse enxergar. Apesar de não ter um olho, ele conseguia verificar o que estava acontecendo nos 9 mundos dentro da árvore da vida nórdica, que não é a mesma árvore cabalística, não vamos confundir. Né? A árvore nórdica é Yggdrasil, né? É outra coisa. Né? Apesar de ter uma estrutura de árvore da vida também. Ok, esse era um caminho, era uma possibilidade, mas existia uma outra possibilidade. Existiam altos sacerdotes que dedicavam-se a trazer mensagens de outros mundos para esse mundo. Então, o que eles faziam? Eles se dedicavam ao chamado caminho de Heimdall, que era com uma consagração do seu olho esquerdo, né, que eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas que essa consagração do seu olho esquerdo permitia-lhes ter acesso ao que acontecia em outros mundos e de que maneira isso poderia influenciar a vida das pessoas. Assuntos como vida, morte, espíritos, sejam espíritos da natureza, espíritos dos mortos, mensagens dos deuses e etc., eram desenvolvidas por sacerdotes que seguiam esse outro caminho. Ambos usavam as mesmas runas, mas percebam que com finalidades diferentes e com modos diferentes. E realmente eram, via de regra, 2 caminhos. Isso no aspecto divinatório. Certo, mas aí, como nós temos uma sociedade que ela não é tão diferenciada e complexa como essa sociedade que nós vivemos hoje, que às vezes é tão complexa que nós nos perdemos nos costumes e práticas, nós vamos entender que esse mesmo sacerdote, apesar de seguir um dos 2 caminhos divinatórios, ele não vai ter, como nós temos hoje no Ocidente, por exemplo, digamos, Vou falar da sua área, hein? Por exemplo, você pode ter um físico teórico. Perfeitamente. Certo. Físico teórico. E esse físico teórico pode nunca ter feito um experimento. Né? Por exemplo, um experimento astrofísico. Ele pode nunca ter utilizado um acelerador de partículas. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o físico experimental. Né? Mas hoje nós temos uma sociedade diferenciada. Né? Na época, não. Se o sujeito detém, entre aspas, a teoria de um dos 2 caminhos, ele também precisa exercitar a magia prática. E aí nós entramos no outro aspecto, que é o seguinte: as runas, elas evocam significados. Elas evocam significados e mais, elas corporificam para o alto sacerdote coisas que ele deseja ou alguém pede para que ele faça. Então, por exemplo, darei um exemplo aqui. Você quer enfraquecer alguém. Esse sujeito é forte, um cara forte você quer enfrentar, você vai duelar com ele, por exemplo, e você pede a um alto sacerdote para enfraquecê-lo. Esse tipo de prática poderia muito bem ser feito a partir de uma determinada utilização da runa Urus invertida e colocada, sem que o sujeito percebesse, no corpo do indivíduo, para causar-lhe uma fraqueza física, dado a maneira como eles viam essa magia prática. Por exemplo, a lenda de Siegfried, né, o cavaleiro lendário que, com o sangue do dragão, se torna imortal, disse, né, que uma folhinha deixou de cobrir o corpo de Siegfried, e aí
ele tornou-se vulnerável e ele acaba morrendo, apesar dele ser imortal depois de ter matado o dragão e se coberto com o sangue do dragão. E aí, até quanto a essa obra, tem uma controvérsia, porque não se sabe se estávamos falando de uma folha de árvore ou da runa Gera, que é uma runa que, se olharmos, tem o formato de dois bumerangues, assim, entrelaçados, que é folha e, ao mesmo tempo, é primavera e, ao mesmo tempo, é fertilidade. Então, nós não sabemos se uma daquelas runas que estava no corpo dele impediu a transformação total de mortal em imortal ou se foi uma folha mesmo, dada a maneira como as runas se relacionavam numa visão que ia desde o macrocosmo até o microcosmo, desde efeitos corporais. Exemplo, quando a runa Issa, que é uma runa que é o nosso I, né, tem o formato de um I maiúsculo, né, uma linha reta traçada na vertical. É uma runa que, diferente da runa Hagalas, que é o H, seria o nosso H, que está designando tempestade, neve, essa runa Issa é gelo. Ela era utilizada frequentemente para que os sujeitos, entre aspas, tivessem o sangue frio, diminuíssem metabolicamente os seus efeitos de agitação, etc., não só para poder se conter numa batalha, ou às vezes até mesmo para poder atravessar o gelo. Então, estou dando exemplo de alguns usos que os sacerdotes faziam das runas a partir do seu significado. E estou tomando um cuidado que é o de não apresentar o meio do caminho, porque aí pode se tornar perigoso, né? Porque não é porque o cara viu num podcast que alguém falou que se você fizer isso, 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 você consegue evocar aquele efeito, né? Então, para evitar isso, eu estou omitindo o meio do caminho, estou mostrando algumas coisas que até hoje persistem. Vou contar uma experiência que eu tive certa vez, né? A primeira coisa a destacar é que tem uma diferença, e aí é um ponto importante para considerar, né? Nós estamos num hemisfério diferente, com uma cultura totalmente diferente, e a ligação com essa egrégora nórdica, ariana, se preferirmos assim, é muito mais frágil do que se nós estivéssemos em Berlim, por exemplo. Porque aquele povo, ele realmente tem uma proximidade maior. Então, tudo que a gente vai fazer aqui tem uma dificuldade a mais, digamos. Mas ainda assim é possível fazer coisas. Eu, particularmente, sei usar as runas nos dois aspectos, consigo fazer alguma coisa, mas eu acho que é necessário ter uma certa prudência. Em uma dada ocasião, eu ainda garoto, bem, bem garoto mesmo, estudando as coisas como pessoa curiosa e irresponsável, à época, eu fiz um experimento, que eu não vou detalhar qual foi, mas foi justamente com a runa Soil, né? Era justamente essa, né? Para tentar aclarar minha mente quanto a alguma coisa. Tudo bem, realmente, num dado momento eu consegui a finalidade. Porém, depois imagine você que, curiosamente, eu contraí uma conjuntivite viral e fiquei sem enxergar mais de 15 dias. E é como se eu estivesse vendo uma luz branca, né? É óbvio que eu não vou dizer diretamente que os efeitos estão associados, mas pode bem ser que tenha contribuído para que esse efeito secundário que se manifestou, na minha visão, tenha acontecido. Então, esse uso é um uso que não é, originalmente, não é tão elaborado quanto o que a gente vê de magia cerimonial. Essa ideia de associar as runas à magia cerimonial vem muito dessa tradição do fim do século XIX, nem século XX, no sentido de recriar sistemas a partir de elementos antigos, né? Mas ainda assim possuía uma vinculação muito forte com esse significado do Futark, né? Os significados ideográficos, mágicos e etc. É mais ou menos isso
que eu Sim, posso sim. colocar nesse momento, sim. Isso aí é interessante, né? Porque é um exemplo dos cuidados que a gente sempre fala, né? Sim. Que, em especial, quem trabalha mais com a mão direita, né? Uhum. Obviamente, tem, e muitas das vezes a gente não vê em determinadas tradições da mão esquerda, que é o cuidado não só consigo mesmo, mas com o próximo, naquilo que está utilizando, né? Você, quando foi fazer isso, provavelmente tem até uma explicação, porque Sim. você deixou de enxergar nesse plano físico, né, para que você, em termos de utilização de um plano espiritual que você invocou, né, Sim. você fosse se fechar para enxergar o outro lado. Então, você fecha os Exatamente. olhos daqui para enxergar o outro. Né? É. Então, de uma certa maneira, você conseguiu o que você queria, né, nos dois Sim, aspectos. sim. Sim. Né? Agora, o problema Só é o que tem um caminho. efeito, né? É. Exato. O problema é o caminho. E às vezes esse efeito, esse caminho, as consequências desse caminho, que muitas das vezes não são colocadas nos livros, não estão nos livros, seja de FI, Sim. Agripa, ou de quem trabalha aí com magia do caos, ou qualquer coisa do Ou, tipo. Ou porque não sabem, ou não sim. aconteceu com aquelas pessoas, né? Ou porque propositalmente não se fala. E daí o cuidado. Sim, perfeitamente. Né? E quando a gente fala das runas, né, essa dificuldade que eu disse, dessa ligação cultural, que não é todo mundo que vai ter no Brasil, ela torna mais difícil a operacionalização. Isso é importante. Porque você precisa, para poder entender aquele sistema e entrar naquele sistema, em sintonia com aquele sistema e com aquela egrégora, de alguma maneira pensar como aquele povo originário. Ou pelo menos tentar se colocar, né, no modus operandi de pensamento daquele povo. Sim. E para nós é muito difícil pensar como, por exemplo, um viking do Não tem século como. XI. Não tem, Não tem né? como. Não Não tem tem. como. É outro E vira povo, outra outro coisa. ethos ali. É, É outra vira coisa. outra coisa. Esse é o problema. A gente, Sim, quando falou, acho que na sua primeira participação na Sabedoria Arcana, a gente falou sim. Dos do sumérios. lançamento do livro, né, dos Sumérios e tal, eu acho que foi no programa de janeiro do ano passado, né, se não me engano, Sim, sim, no foi isso podcast, mesmo. quando a gente falou disso, nós alertamos para essa complexidade que há de você trabalhar com egrégoras muito antigas, com deuses ou escritas, como no Sim, caso a gente está falando hoje aqui, antigos, porque é uma outra cultura, um outro povo, é uma outra época. Essas inteligências, elas mesmo e dormindo, elas estão ainda em condições de serem ativadas, só que sim, quem está ativando não é mais o mesmo povo, não é mais a mesma pessoa daquela cultura, não é mais a mesma época. sim. Então, efeitos como, de repente, esse do seu olho, que naquela época seriam considerados... eu troco, eu faria isso tranquilamente, eu daria meu olho, como no caso da Ariana Odin Grande, fez isso. etc. Pois é, em troca de algo que eu quero saber, que é muito importante. Hoje, as pessoas não aceitariam, até por uma outra visão, né? Sim, Até um pouco mais, eu diria, até complicada demais em alguns aspectos, né? Até enfraquecida demais em relação a alguns aspectos, mas é uma outra discussão que se sim. tem. Né? Então, vai se achar que é um problema. E, no fundo, até pode ser, pode se tornar. Pode. Há um perigo disso. Eu vou dar um exemplo leve, né? Eu tenho permissão para falar, porque essa pessoa que eu vou mencionar, ainda que não esteja mais entre nós, ela disse que sempre que eu quisesse eu poderia usar isso para ilustrar, porque foi Certo. algo que eu vi, né? Foi uma pessoa que eu já conversei com você a esse respeito, Adilho, eu sempre vou considerar o meu mestre, Sim, né? E sim, aí eu estava na casa dele, e na casa dele tinha uma coisa muito curiosa, rapaz, que no assoalho, era uma casa de madeira antiga, naquela região de Penedo, Mauá, né, no sul do estado do Rio. E aí, casa com três pavimentos. E aí saía do primeiro pavimento uma roseira de dentro do assoalho. E eu falava assim, poxa, mas você foi, nossa, você fez um negócio muito bacana, porque essa roseira, né, ela está florescendo aí, já é difícil cultivar, né, no jardim, você conseguiu cultivar no assoalho de madeira. E ele falou, não, não é nada disso. Isso aí é resultado de um experimento que deu errado. Eu falei, hã? Ele, sim. Eu fui utilizar a runa de crescimento, porque ele sim tinha
Ele dominava muito, né, muitos diferentes alfabetos mágicos e sabia utilizar. Ele foi contemporâneo do Tolkien, né? Então, quer dizer, o mestre dele, que é uma personalidade que faleceu nos anos 60, mas que teve um alto desenvolvimento nas ciências, etc., era correspondente do Tolkien, né? Então, para você ter uma ideia né, do nível do rapaz. Né? E aí ele falou: esse foi um experimento que deu errado. Eu fui usar uma runa de crescimento num vasinho de rosa que eu tinha no porão. Só que acho que alguma coisa saiu errada e a roseira não para de crescer. Eu posso fazer o que eu quiser, ela não para de crescer. E um dia é capaz dela destruir a casa. Eu não acho que destruiria, não sei, mas também eu não fiquei, ele não ficou, não fiquei lá tempo suficiente para ver. Mas era realmente curioso, porque ela já tava indo para o segundo pavimento, ela vinha do porão, né? Então, assim, é possível fazer isso, esse tipo de coisa. O mais difícil é você conseguir conjugar, primeiro, o ritual necessário, a energia necessária e prever o resultado. Aí é que a coisa fica mais complicada. E vou trazer um outro fator complicador que eu não mencionei. Quando a gente está trabalhando dessa perspectiva mágica, esotérica, nem a exotérica, não, a esotérica, né, do uso das runas, nós precisamos considerar que esse é um panteão que, assim como dentro do que a gente pode chamar da teologia judaico-cristã, você tem um Lúcifer ali atrapalhando tudo, você tem um Satanás ali atrapalhando as coisas, etc. Com os nórdicos, existe um Loki atrapalhando as coisas. Né? Existe uma divindade atrapalhando mesmo, né? Fazendo as coisas darem errado o tempo inteiro, seja de forma zombeteira, seja por maldade mesmo. E dentro dessas tradições existiam cultistas dessa divindade, né, do Loki, que era um deus da mentira, da trapaça, do engano, do que quer, mas também da estratégia. Então, num dado momento, esses povos nórdicos não excluíam esses cultistas, porque precisavam deles para definir estratégias militares, fazerem cercos, emboscadas, etc., através de prática mágica, mas eles também eram um problema, porque várias das coisas da tradição que eles perpetuaram, eles propositalmente inseriram elementos de uso prático das runas que iam dar errado, que era para dar errado, que era para o sujeito ficar em má situação. E nós não temos como separar uma coisa da outra hoje. Nós não temos elementos históricos para separar. Então, tem outro fator complicador para esse uso prático das runas. Sem contar que, antes de fazer um estudo, e além do conhecimento do significado das letras, né, entender como aquele povo pensava, por que eles utilizavam aquelas práticas mágicas, como isso aí acaba sendo não só perigoso, como muitas vezes inútil. Né? Como muitas vezes inútil. Então, é algo para a gente refletir, que o uso mágico que se faz hoje, ou que se pode fazer hoje nas runas, sem dúvida alguma, não vai corresponder ao que está lá no alfabeto Futhark ipsiliteris. Né? É necessário muito mais do que isso. Muito mais. É o que acontece, né, também com a utilização de deuses egípcios, com a utilização dos sumérios e etc. É uma outra cultura, até a noção moral, né, de bem e mal era completamente diferente, né, do que seria bom e seria ruim, como a gente acabou de mencionar aqui. Sim. Então, há que se tomar sempre esse cuidado, até quando você vai fazer uma assunção, né, de uma forma a Deus, né, quando você vai fazer algum ritual desse tipo, porque pode-se ter realmente efeitos colaterais, né? E eu não sei se é isso, né, de uma certa maneira, que você normalmente, quando conversa comigo, chama de diferença cultural e geográfica, mas eu acredito que seja, né? Que seja basicamente essa questão que deve ser respeitada. Uma pergunta que eu queria te fazer, duas, na verdade, né?
É, a runa branca, aquela 25ª runa, ela foi inserida modernamente, provavelmente, não é Modernamente, isso? sim. Isso aí. Ela não existia, pelo que eu pude, ao longo do tempo aí, trabalhar e tal, não existia antes, como se fosse uma representação de Odin, né, de uma Isso. totalidade. Exatamente. Porque o que que acontece? Esses povos, eles entendiam a totalidade como algo diferente do que nós temos. Aí Sim. vou entrar num aspecto meio mais metafísico, né, filosófico. Tá? Uhum. Ah, essa tradição que vem desde Aristóteles de conhecer a realidade através de categorias não estava presente entre os nórdicos. Então, por exemplo, para nós, até hoje existem categorias como verdade, bem, mal, totalidade, existência, não existência e etc. Essas categorias elas são intermediárias, porque apesar de não serem a substância, ela, por exemplo, você não tem como dizer o que, que é a existência. Ela não tem uma substância, mas aquele conceito opera na tua mente. Você consegue falar sobre ele. Os nórdicos não tinham isso. Então, para eles, a totalidade simplesmente era o que estava ali. Era aquilo que se percebia e o que, de alguma forma, chegava vindo de outros mundos, né, dos oito reinos da árvore da vida, por intermédio dos oráculos dos deuses. Então, eles não tinham essa categoria. Para facilitar a compreensão, em dado momento foi inserida essa 25ª runa, que é uma runa de totalidade, que ocupa uma posição análoga, mas não exatamente desculpe, não análoga, mas homóloga, no sentido de ter uma origem comum, à carta do mundo no tarô, né, que é uma síntese. A carta do mundo é uma síntese. Né, ela é a totalidade, mas ela também é o recomeço. E aí essa runa branca vem como uma analogia. Ela tem um aspecto aí embrionário comum. Não que tenha a mesma origem, mas ela, homologicamente, ela ocupa essa função. E aí, quer dizer, vamos dizer, entre aspas, que isso um estrangeirismo, né? É uma coisa que foi Uhum. importada, foi inserida ali no sistema, mas originalmente não tinha nada disso. Porque para esses povos, as 24 runas, se não fossem suficientes, você misturava uma com a outra. Tá Você certo? não só formava as tais frases mágicas, né, de encantamento, como você poderia até alterar a estrutura da runa. Então, era outra forma de pensar. Outra forma. Sim. Tem até uma igreja na Suécia, a igreja de Força, e que Sim. tem acho que 250 caracteres rúnicos. E quando você vai perceber lá, vai olhar, existe uma variação sobre o mesmo tema, né? É. Sobre essas 24 runas originais. Porque, entrando aqui já quase no Uhum. final da nossa gravação, eu Sim. subentendo dessa runa branca, essa explicação que você deu, né, que acaba que são figuras, todas elas, agora pegando as 25 como a gente usa hoje, né, Uhum. contemporaneamente, são todas Sim. objetos de autoconhecimento também. Né? A gente falou de Sim. mágica, é Verdade. óbvio que o pessoal usa como aspecto divinatório, né? Todo mundo, aliás, acho que começa até a conhecer a partir daí. Claro que Uhum. existe um aspecto até acadêmico, a gente começou um podcast falando disso, mas Sim. o que você podia falar assim sobre essa questão do autoconhecimento agora? Ok. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é a seguinte: as runas, elas possuem uma, uma forma de autoconhecimento que vai se distinguir do arquétipo do herói que tem uma jornada, que é muito comum nos ritos iniciáticos modernos, é muito comum nos ritos iniciáticos da tradição judaico-cristã e ocidental. Né? Nós temos geralmente a metáfora do caminho, né, como elemento Uhum. estruturador, né, a metáfora das passagens que o herói tem de suceder para poder atingir a iluminação, etc. Tá lá no As Senhor dos runas, Anéis, né?
Exatamente, exatamente. Quando Todos você, músicos. quando você vai e você tem, aliás, tem uma parte que. Duas partes, comentando o Senhor dos Anéis, que tem até uma relação com as runas, porque o Tolkien, que era um grande linguista, alguns dizem, não, ele criou um alfabeto próprio. Bom, é possível, mas eu não sei até que ponto aquele alfabeto não era expressão dos estudos que ele faz depois do seu doutoramento, em que ele está justamente Uhum. trabalhando nesse período em que os invasores nórdicos conviveram com os irlandeses, e ali tinha uma espécie de língua comum. Eu não Uhum. sei te dizer. Não sei. E o Tolkien não está aqui para poder falar, né? E o filho dele, eu acho que não me atenderia. Já além de estar idoso, tá? Eu acho Que- que Quem ele ia pensar sabe, que. né? Eu ia falar, pô, esse cara aí tá vindo aqui encher o saco, vai querer escrever livro às custas do meu pai, né? Mas, de todo modo, né, uma coisa que é muito interessante de pensar é o seguinte: nós temos aí essas variações, e uma coisa que é fantástica dentro da obra, né, do Senhor dos Anéis, pegando algumas passagens, a primeira, que eu acho impressionante, como metáfora, né? Tá no livro As Duas Torres. No filme, não. O filme até tentou, os filmes até não posso dizer que foram ruins, não. Foram bons, só que a obra é tão extensa, tão vasta, que não dá no formato de filme. Né? Mesmo os 3 filmes tendo mais de 3 horas. Não dá. Falta coisa. Então, por exemplo, tem uma parte em que o alto mago lá que se corrompeu, que era o Saruman, ele está isolado na torre, e aí o Gandalf, que aliás foi inspirado, eu não sei se eu já disse isso, mas se não disse isso desse podcast, eu digo, que aí faz parte da correspondência dos dois autores, né? O Gandalf e o Tolkien, desculpe, o Gandalf, ai meu Deus, o Gaston Bachelard e o Tolkien se correspondiam, né? Uhum. E quem olhar as fotos do Gaston Bachelard, etc., vai entender por que o Gaston Bachelard, por um tempo, ficou sem falar com o Tolkien. Porque sem a autorização dele, ele pegou a imagem, que era do Gaston Bachelard, que também era um mago, né, um alto praticante de magia, entre outras coisas, e construiu o Quase Gandalf. ninguém sabe disso. Pois é, pouquíssimas pessoas sabem, bem poucas. Mas o conhecimento dele, e quem duvidar disso, eu convido a ler a Psicanálise do Fogo, convido a ler um outro livro também chamado Ar e os Sonhos, a Água e os Sonhos, a Poética do Uhum. Devaneio. Aí a gente vê, quem conhece alguma coisa, né, iniciática, vai ver que ali, além dos estudos do Exato. inconsciente, etc., ele tá pegando uma série de elementos ali místicos. Mas aí, até um outro dia, quem sabe a gente pode falar sobre o Bachelard, né? Mas, É uma boa ideia. né, pode ser. Mas então, nesse caso, ele pega o aspecto físico do Bachelard, né, e o fato do Bachelard ser um sujeito místico, e ele escondia isso de todo mundo. Ele era um sujeito extremamente discreto, e ele transforma o cara no Gandalf, que era um dos Hum. personagens principais do Senhor dos Anéis. Né? Isso Sim. causou uma revolta muito grande, os caras sem se falar. Mas então, eles estão avançando num dado momento, no livro As Duas Torres, e passam por Isengard, que foi destruída, que era o reino desse mago. E aí o Gandalf faz uma advertência. Diz assim: olha, ele perdeu quase todos os seus poderes, mas o maior de todos ele não pode perder, pois faz parte dele. Aí a gente, quem tem algum conhecimento iniciático vai entender o que ele está falando. Aí Uhum. ele diz: esse poder é a sua voz. Então, qualquer que ouça a sua voz ficará encantado pelo que ele disser. Ora, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte: ali tem uma mensagem velada. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o que está escrito, né, por exemplo, os personagens lá do livro estavam preocupados com as inscrições que estavam no anel, estavam preocupados com o Uhum. anel, né, estavam preocupados com uma série de outras coisas. O que o Com Gandalf a está letra alertando morta. a letra morta. Ele está alertando, não, não, não. O que faz ativar o principal dos poderes é a voz, a maneira como são proferidas as palavras. Né? Uhum. Isso está valendo também para o alfabeto
Futhark. Porque imagine o seguinte: uma coisa era o modo como essas palavras eram vocalizadas lá na Noruega do século IX. Sim. Aqui no Brasil a gente não tem referência disso. Então tem mais um Pois é. aspecto. Isso é um. E um outro que é muito interessante, aí tem também a ver com essa questão da tradição, das runas, etc., é no terceiro livro, chamado O Retorno do Rei, em que o personagem Aragorn, que é o rei, né, mas é o rei sem coroa, né, o deposto, ele vai invocar os espíritos antigos que ficaram presos num determinado local porque haviam traído o povo lá deles, né? E aí ele chega e ele diz assim: eu tenho a pedra. Olha o simbolismo. Você vai entender o simbolismo, Edilho. Eu acho que um monte de gente que está ouvindo aqui vai entender o simbolismo. Eu tenho a pedra de Elessar, a pedra verde da coroa, e então eu posso lhes ordenar que uma última vez vocês obedeçam ao rei que sou eu. E aí vai aquele bote encosto lá e causa um estrago nos exércitos de Sauron e depois vai embora. Vão os Sim. encostos lá, vão arrebento com tudo. Né? Mas o que ele está falando? Né? Ele está dizendo o seguinte: enquanto em um determinado momento há uma alusão explícita à vocalização, em outro momento há uma alusão explícita aos materiais e ao modo que deve ser empregado para poder chegar ao resultado dessa tal magia prática. Porque senão você não comanda. Você não comanda essas forças. E aí eu tenho que fazer esse parênteses e dizer uma última coisa, que é a seguinte: para nós é muito difícil, apesar dos muitos estudos que existem, né, trabalhar com proficiência, trabalhar com a margem de acerto grande, com essa magia prática que advém do alfabeto Futhark, porque vão nos faltar muitas referências. Muitas referências. Um número enorme de referências. Sem contar que, lembrando, né, que geralmente quem fazia o papel de mensageiro dos deuses era o Loki. Ainda tem isso. Pois é. Dá um exuzinho ali, né? Rapaz, é exatamente. Né? É por aí. Né? É por aí. Quem estiver ouvindo pode lembrar lá dos filmes da Marvel, vai lembrar do Loki. Sim, totalmente. Né? Aliás, o ator é muito bom. Né? O ator é muito bom. Quem leu o livro do Thomas Bulfing, que é o mesmo que escreveu A Era de Ouro da mitologia grega, né? Ele escreveu um livro sobre mitologia nórdica, muito bom também. Vai ver claramente que as histórias contadas pelo Loki, o ator representa muito bem. Porque você olha, ele não é totalmente mau. Ele está fazendo as coisas por um caminho que é caótico. Né? Porque ele acredita, ele é um inconformista, vamos dizer assim, ele é um inconformista. Só que o grande problema, Dílio, é que nessa inconformidade nada para ele tá bom. Ele quer zoar tudo, ele quer transformar tudo em outras coisas. Né? E aí dá problema. Né? E não podemos desconsiderar que se você está trabalhando com esse elemento mágico, você tem que considerar as figuras, né, das entidades que estão no panteão. Então, exatamente. Não só uma, né? Tem não é só aquela que você acha que você está trabalhando. Exato. Por exemplo, quando você. E aí, só para ilustrar, né? Algumas runas são diretamente ligadas aos deuses, outras ligadas a elementos da natureza, tá? E outras ligadas a aspectos bem específicos mesmo. Por exemplo, eu dei um exemplo, né? A runa Gera, né? Que é folha, mas é primavera, né? Etc. Mas havia o equivalente na mitologia grega, que eram os titãs. Na mitologia nórdica, nós temos forças desse tipo também, que eram descritas, né, por combinações de runas. Né, e dizem que até ativadas por alguns altos magos por combinações de runas.
como Surtur, né, a entidade do reino de Muspelheim, que era uma entidade do fogo, que claramente inspirou, aí eu posso dizer, é minha opinião, quem tiver melhor conhecimento não tem problema e pode refutar à vontade, porque é opinião, né? Não estou construindo aqui uma tese Claro. científica. Mas, por exemplo, quando você pensa lá na Europa século VIII, século IX, em que se concebia lá para principalmente leste e norte da Europa, nós vimos muitas gravuras ah, do, do fogo, né? Do fogo eterno, do inferno, aquele sujeito chifrudo, né? Aquele diabo chifrudão, assim, né? E etc. É o surto. Você olha, é o mesmo surto. Assim, a iconografia é igualzinha. Né? O cara mora no Sim. reino de fogo, tem Copiado. chifres, né? Gigantescos, etc. Almas torturadas ficam ali e tal. Pô, cara, é muito parecido, por exemplo, com iconografia do inferno, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se já é difícil trabalhar com o alfabeto, imagine com essas combinações dessas forças que estão além dos deuses, que são, para os nórdicos antigos, né, aqueles que estão acima e nas sombras. E olha que concepção interessante, né? Você que é um cara que entende, né, de questões de astronomia e etc. Eles não eram um povo que possuía um conhecimento tão avançado como os egípcios, os sumérios, etc. Mas esse conceito de estar acima e nas sombras, Adílio, não deixa de ser, pelo menos eu vejo assim, uma alusão ao espaço sideral, aquilo que você não consegue ver na abóbada celeste. Né? Eu concordo. Ele está falando, ó, aqueles que estão acima e nas sombras. Pô, se bobear, está falando de matéria escura e nós nem sabemos. Né? E não tem como saber, É. infelizmente. Né? Não tem como saber. Infelizmente. Existe Né? um estudo interessante sobre isso, sobre o conceito, né? O conceito de espaço na história, ou história do conceito de espaço, Certo. que, obviamente, assim como o conceito de tempo, são importantes para a estruturação da ciência, da visão de natureza e tal. Então, tem um estudo nesse sentido, inclusive, sobre a questão de terra, céu e inferno entre os hebreus, entre os gregos, né? E o pessoal que trabalha com isso academicamente, em relação aos povos do norte da Europa, também tem essa visão em relação a como toda essa mitologia dos vikings, dos povos nórdicos, localizava isso. E essa visão é que depois passa, né? Não só do judaísmo, mas dos gregos, e até mesmo de interação com outros povos, que passa para a visão cristã comum que a gente está acostumado. Pois é. E é muito interessante isso, né? Porque você vê aí que esse conhecimento, por isso que eu disse, ele vai do micro até o macrocósmico, né? Ele se desdobra também numa cosmologia, ele tem uma teologia, ele tem um aspecto ético, tem um aspecto mágico e um aspecto cosmológico. Por exemplo, só para exemplificar, né, e não sem me estender muito, mas para os antigos, especialmente na época da Babilônia, né, que na Babilônia, já no que a gente chama de terceira idade da Suméria, né, tendo Babel como capital e Nimrod, que é até mencionado na Bíblia, né, ou Amrafel como rei, ah, o culto a Estar, né, dizia que de tempos em tempos a deusa adentrava ao submundo e ela ressurgia resplandecente. Aí, tudo bem. Mas a periodicidade que isso acontecia tinha a ver com a eclíptica, a trajetória de Vênus, que em dadas épocas do ano ficava praticamente invisível, em dadas épocas do ano era muito, muito fulgurante. E aí, caramba, os caras relacionavam isso a um conhecimento de astronomia que só veio muito depois, né? Só veio muito depois, né? Então, assim, é interessante também sobre esse aspecto, quando a gente vai olhar Sem dúvida. esses povos, né? É muito, muito interessante mesmo. E vale Olhar a para o pena. céu sempre foi um objetivo de todos esses povos da antiguidade, né? Tanto que a Sim. astrologia
E essas relações mitológicas nascem disso, né? Talvez tenha sido o primeiro interesse religioso, místico, como queiram chamar, né? Talvez modernamente ocultista, a partir do céu. Sim. E da própria Terra, quando morria, né? Claro. É. Então, assim como é em cima, é embaixo. Sim, verdade. Por aí mesmo. Sobre a questão do autoconhecimento, né, só para a gente fechar, né, e você ia fazer um comentário. Isso. É verdade, utilização como autoconhecimento. Eu vou exemplificar com esse monte de coisas que eu fiz, porque eu queria dizer que o autoconhecimento para esses povos não era linear. Assim como eu fiz uma explicação sem querer, que foi tudo menos linear. Né? Ou seja, para eles, o indivíduo iria experimentando as coisas sem uma sequência. As experiências adivinham a cada um a partir daquilo que eles chamavam de normas, que eram Urd, Skurd e Verdandi, que na Grécia Antiga tinham divindades com um papel análogo, que também eram 3 mulheres, né? Que eram as Moiras, né? Que eram as senhoras do destino. Para os nórdicos, existiam Urd, Skurd e Verdandi, que eram as 3 Nornes, que eram as 3 senhoras do destino. E o que elas faziam? Elas teciam os fios da vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, cortavam esses fios da vida. Só que elas faziam isso de maneira caótica, porque elas só possuíam um olho. Então, imagina, eram 3 criaturas, deveriam ter 6, né? Mas elas tinham um olho só. E isso explicava para eles a multiplicidade de acidentes, né? E de formas diferentes que o indivíduo experimentava até chegar ao final da sua vida. Muito interessante, e falando nisso, era a prece que eles faziam, a invocação que eles faziam às Nornes, que na verdade a gente traduziria muito mal e porcamente, né? Urd como destino mesmo, Skurd ou Skir, dependendo, né? Como sendo, entre muitas aspas, existência, e Verdandi como necessidade, né? Que são os motores para eles, né? E acho que, de certo modo, para muitos povos, né? De toda a ação humana. E aí havia uma prece que eles faziam sempre para que as normas permitissem que eles não morressem de velhice. Olha como é que a sociedade era diferente, né? Que eles não morressem de velhice. Inclusive, uma das runas que era mais empregada entre eles era justamente não só aquela runa Aldis, que era de proteção, mas eles empregavam uma outra runa que era aquela outra runa de Thor que eu mencionei, que é Surissas. E por que eles faziam isso? Porque o ideal deles era morrer em combate. Né? Então eles rogavam as normas para que não permitissem que eles morressem de velhice, porque era uma desonra o cara morrer de velhice. Porque muitas vezes morrer de velhice porque já não podia mais ir batalhar, então tem que ficar aí na cama, etc. E outra coisa, não tinha plano de previdência social, não. Ficou velho, meu amigo. Problema seu. Isso se você fosse um ancião, né, bem conceituado, porque do contrário, o próprio sujeito tirava a vida, né, para não ser um peso, né, para os familiares, etc. Né? E hoje é totalmente o contrário, né? A nossa sociedade, só para ilustrar essa diferença enorme, né, de pensamento, hoje as pessoas querem viver 150 anos, se bobear. Né? O cara quer morrer de velhice. Né? E aí, por que eu estou mencionando isso? Porque dentro do caminho do autoconhecimento, para eles, a morte, de forma alguma, era tabu e de forma alguma era encarado como alguma coisa a ser evitada. Era uma parte do processo de vida. Tanto é que eles eram conhecidos como sendo povos que entravam num estado de frenesi chamado de berserk. Né? Eles entravam num estado de frenesi em batalha em que eles se atiravam com tudo. Foram um problema, aliás, devido a boa parte da influência deles, que o Império Romano cai, porque eles iam lutar e eles não paravam enquanto não morressem. Né? E eles acreditavam nisso. Por isso que eu reitero,
que hoje você pegar uma pessoa jovem, de classe média, nunca passou nenhuma dificuldade, tem um determinado modo de vida, né? Vai, sei lá, viaja 2 vezes por ano, já foi à Disney algumas vezes, né? Está acostumado a comprar as coisas no shopping ou na internet, para não ter que ir ao shopping que dá trabalho. O cara não vai conseguir com facilidade entrar nesse modus operandi para poder trabalhar com o sistema por dentro. Ele vai ter uma cultura, no máximo, livresca acerca desse alfabeto. Né? Essa questão aí até a gente muitas das vezes erroneamente chama de suicídio, né? Sim. Os japoneses, chegou até modernamente, já que a gente falou da Segunda Guerra Mundial, né? A gente lembra aí, os japoneses faziam, né? Os kamikazes. Essa questão da morte, da honra, da batalha, de você realmente não chegar até mesmo a uma velhice, é algo que realmente marcou muitos povos, chega até os dias de hoje. De uma certa maneira, ainda se discute isso, né, com suicídio ali de adolescentes, de determinadas pessoas, somente nos povos orientais. Mas é claro, né, assim, pelo que eu posso deduzir de tudo que você falou, de toda a importância, né, das runas, para a gente aí fechando aqui o nosso podcast. Claro. Toda a importância não só como um conhecimento externo, tudo isso que a gente discutiu aqui, mas como um autoconhecimento. Assim como acontece com todo e qualquer alfabeto sagrado, o Ogan, lá dos celtas, por exemplo, também é pouco falado, às vezes se confunde aqui com as runas, e toda e qualquer tradição que, de uma certa maneira, acaba sendo usada de alguma maneira pelo misticismo, pelo ocultismo moderno, contemporâneo. Sim. Para a gente poder fechar, como a gente normalmente faz, você tem alguma indicação de obras, de livros, algumas coisas que você quisesse deixar aqui para os nossos ouvintes? Claro, tenho sim. Bom, a primeira coisa que eu quero indicar, antes de falar dos livros, é a importância de, sim, se você, num primeiro momento, você quer estudar as runas, você quer ter um contato mais próximo com as runas, vale a pena comprar pronto, tudo bem. Mas é muito importante, se você deseja ter algum conhecimento divinatório, que em dado momento você faça as suas próprias runas. Né? Você faça. Ah, mas saiu torto, não importa. Você está criando uma identificação maior com aquele universo, com aquele imaginário, com aquele alfabeto, e etc. Né? Por exemplo, se você não consegue escavar em pedra, faz em argila, entende? Pinta. É um negócio interessante, é uma experiência interessante, porque você remonta um pouquinho ao modo como aquelas pessoas faziam para lidar com o aspecto divinatório. Bom, vamos lá. Tem um livro muito conhecido de um autor chamado Edward Thorson, que é o grande livro das runas, é uma das principais referências de hoje, né, hoje em dia. É um bom livro, claro, tem algumas inconsistências, etc., mas para quem nunca viu, ele é um excelente livro, não é barato, não costuma ser barato, pelo menos. Se venderem uma versão barata, desconfie, tá? E você consegue usado aí na faixa de hoje, né? Na faixa aí pensando em agosto de 22, você consegue usado aí na faixa de R$ 70, mais ou menos. Tá? Um livro mais antigo, que é difícil de achar, que é da editora Record, ela teve uma tiragem pequena, mas que é muito interessante, porque traz uma visão que procura resgatar esse universo mágico e mitológico. É um livro chamado Iniciação às Runas, tá? Da Lígia Amaral Lima, uma autora brasileira que fez um trabalho interessante, tá? Bastante interessante, e eu recomendo. Agora, tem um artigo que eu quero recomendar, e esse artigo o pessoal consegue 0,800, tá? Consegue 0,800 esse artigo, que é do Johnny Langer, né? Langer, 7 erros históricos sobre runas e magias rúnicas. Isso aí só jogar no YouTube, a pessoa consegue, tem o PDF 0800, é um autor de uma universidade importante, é um europeu, e ele disponibilizou esse PDF, né? Eu particularmente baixei baixo pelo site da academia.edu, mas tem outras formas de conseguir.
né? E ele faz um trabalho muito bacana, justamente tirando algumas mistificações, né? E alguns erros que foram colocados. Por exemplo, só para ilustrar, é, tem gente que mistura runa, alguns processos de consagração de runas, né, que envolviam sangue, que eu já mencionei ali, com uma prática que era utilizada também, que era de tentar adivinhar as coisas olhando as vísceras dos animais. São duas coisas diferentes, né? E aí o cara que é um grande historiador, ele vai olhando, historiador e arqueólogo, ele olha e vai desmistificando. Então vale a pena. Essas três indicações já são um excelente começo aí para quem quer conhecer mais. Né? Eu tenho algumas aqui que, ou recentemente, ou mais, né, Uhum. para trásmente, Sim. como se falou na novela, né? Do Bem Uhum. Amado, eu utilizei, eu conheci, né? Dentro dessa questão que eu mencionei no início dos artigos, tem esse do Renan Marques Bio, também pode se conseguir de graça na internet. É uma brevíssima introdução sobre as runas e o estudo das runas. Ele é Que legal. era, né, da Federal do Amapá. E como eu disse, né, acho que as pessoas também podem entrar também é, no, nas universidades federais da Paraíba, do Amapá, existem Sim, grupos de pesquisa lá. Tem os trabalhos internacionais do Michael Barnes, lá na Finlândia, sim. esses em inglês, mas que é uma referência. E aqui no Brasil, nos anos 90, início dos anos 90, final dos anos 80, teve um livro que circulou, do Ralph Bloom, da Sim. antiga Bertrand Brasil, que é o livro de runas, que eu usei durante Uhum. muito tempo. Sim, Hoje se consegue até em PDF esse livro. Eu acho ele muito bom. Ele é um estudioso, um pesquisador, uma referência lá no norte da Europa também. Eu acho que poderia ficar. E aí, uma dica: a gente falou de tantas coisas legais aí, a gente falou do Senhor dos Anéis. uhum. Lembrem, né, de tentar ler a respeito, até de ouvir, que eu particularmente considero bonitas, independente de qualquer uso posterior que tenha sido feita dessas óperas, que são as óperas de Wagner, né? Manuel dos Sim, né? Nibelungos, Poxa. né? Cavalgada Uhum. das Valquírias ali, né? Perceval e etc., que são todas baseadas, né, nessa mitologia, trazendo para um cristianismo esotérico, Sim, que eu acho que vale a pena ler, né, os libretos a respeito e ouvir, é claro. vale. Vale mesmo. Aliás, é difícil não se emocionar com a cavalgada das Valquírias, né? Quando você escuta, realmente é difícil. Né? É verdade, é verdade. Então, independente de qualquer história que possam ter ouvido da utilização posterior Uhum. do Wagner, fosse pelo nazismo ou por antissemitas, como aconteceu com o próprio Nietzsche, né? A utilização Sim, dele por determinados grupos antes e durante a Segunda Guerra Mundial, as obras em si, elas estão fora desse contexto, né? sim. Então valem a pena. Da minha parte é isso. Então, Tá Pablo, eu certo. acho que a gente conseguiu falar bastante. A gente já tem aí quase 1 hora e meia de Sim, de programa, podcast. Uhum. né, de podcast. Então, vou te passar aqui a palavra Claro, para o encerramento final. Se você quiser sim. deixar mais uma palavra final, algumas que possa contribuir para esse nosso trabalho aqui de divulgação, Perfeito, esclarecimento e introdução aos temas do misticismo e perfeito. do ocultismo, como a gente faz na sabedoria arcana. Sem contar o nosso constante trabalho, né, em prol da mão direita, aí, Isso. em detrimento de determinados outros. Verdade. Bom, vou tentar ser sucinto, Adílio, que para mim é um desafio. A primeira coisa que eu quero dizer, e aí começando pelo último aspecto que você coloca, uma das coisas que prova que nós trabalhamos no caminho da mão direita é o fato de que nós não estamos enriquecendo a partir de modos não naturais, né? Oh, Você e eu trabalhamos arduamente nos nossos ofícios, tá? Longe de mim falar de quem faz da sua dedicação ao esoterismo e tal, também é sua fonte de renda. Mas estou dizendo o seguinte: nós trabalhamos no caminho da mão direita e nós não nos utilizamos de nenhum, e defendemos que não se utilize de nenhum tipo de artifício mágico para obter vantagens materiais. Né? Isso é um elemento que eu quero deixar marcando posição aqui. Então, se alguém aqui vier na sabedoria arcana procurando fórmulas de ficar rico,
ou de fazer sucesso com mulheres, com homens, ou enfim, o que quer que seja, e não vai dar certo não. Aqui não tem nada disso. Essa é a primeira coisa. A segunda, que eu quero falar sobre, encerrando aí sobre as runas, né, é que elas são importantes elementos de autoconhecimento, especialmente quando você foca em eventos que podem acontecer na sua vida. Num certo aspecto, elas lembram um pouco o I Ching, né? Lembram um pouco o I Ching, tá? Por falar pontualmente, etc. Terceiro ponto, Adil, queria anunciar uma novidade, né, que nós vamos ter aqui na Sabedoria Arcana, e, e isso posteriormente vai ser divulgado e tal, que é a possibilidade de atendimento divinatório utilizando runas, tarô e etc., mediante agendamento. Então, daqui a um tempinho, a gente vai ter isso estruturado e constando no site. Aqueles que desejarem, tem pessoas, né, que fazem esse tipo de atendimento, eu, a Dílio e outros. Nós fazemos esse tipo de atendimento, fazemos consultas, etc., com métodos divinatórios. Esse é um ponto. E por último, mas nem por isso menos importante, eu quero deixar a todos aqueles que prestam atenção nos nossos podcasts, sejam aqueles que estão interessados e acham que falamos alguma coisa interessante e querem aprender, sejam aqueles que depois vão ouvir o podcast com o objetivo de contar histórias mitológicas a nosso respeito. Porque esses também, de certa forma, estão nos ajudando a divulgar o que temos aí. E por último, lembrar a todos de ficarem ligados. Temos aí todo mês um episódio dentro de um assunto interessante, mantendo todo o respeito às tradições e procurando trazer aspectos que não são comumente vistos aí pelo público em geral. Então é isso. Da minha parte, saudações arcanas, um abraço fraternal a todos e a todas que estiveram conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Você que é uma das pedras angulares aqui do nosso projeto. Então é isso. Obrigado. Eu espero que a gente tenha contribuído. Deixo aqui a minha saudação fraternal a todos e todas. Saudações arcanas e até a próxima.